E aí, galera, vou utilizar aqui um tempinho nosso para fazer uma análise de algumas obras do nosso canal, tá? E vou começando com a obra aí do Von Mises, né? Uma obra de 1920, né? Um trabalho acadêmico, né? Sobre aí o cálculo econômico sobre o socialismo, né? O Von Mises nessa obra ele acabou aí mostrando um pouquinho da inviabilidade do socialismo. Tá? O socialismo ele não é possível. Né? O Von Mises vai mostrar através dessa obra que há uma impossibilidade de uma economia socialista. Tá? Então, não foi um acidente, não foi porque foi mal conduzido, que deturparam Marx. O que o Von Mises vai mostrar nessa obra é que é impossível. Uma economia socialista, ela não é possível. Tá? Então, eu vou trazer de vez em quando aqui no nosso canal algumas leituras. Tá? A minha próxima leitura, algo que eu quero apresentar para vocês também, é sobre o livro Mao. Tá? Um livro que conta aí a história do Mao Tse Tung. É um livro bem grande, em que eu estou fazendo a leitura, mas também vou fazer alguns comentários sobre ele. Tá bom? Então, a primeira parte a gente fica com esses comentários sobre o trabalho acadêmico do Von Mises, tá bom? Em 1920, lembrar que foi feito esse livro. Dá o seu like ou dislike, por favor. Se der dislike, faça aí seus comentários, como a gente pode aperfeiçoar nossos vídeos, tá bom? Obrigado. Até daqui a pouco. Vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, vou tentar aqui explicar para vocês um pouquinho, né? Trazer aí algumas análises de uma forma bem simples sobre essa obra do Mises, tá? E aí mostrar para vocês que é bem fácil baixá-la, né? Cálculo econômico em uma comunidade socialista, Kindle, vocês conseguem baixar, no Instituto Von Mises também, na biblioteca do Instituto Von Mises. Eu estou fazendo a leitura desse livro aqui do Karl Menger, Princípios de Economia Política. São materiais bem interessantes, tá? E que não são aí de grande dificuldade para se ler, tá bom? Então vale a pena fazer a leitura. Então, só para a gente entender um pouquinho aí sobre essa obra, né? Claro, que é bem uma síntese, tá? Só para a gente compreender e fazer a leitura, né? Estimular a leitura de algumas pessoas de algo que é muito pouco conhecido no Brasil, tá? Aí depois eu digo por que aqui no Brasil é pouco conhecido. A economia, para se tornar próspera, segundo Von Mises, né? Ela precisa estar fundamentada, vamos dizer, ou precisa estar fundamentada em 3 pilares: propriedade, liberdade e uma moeda forte, tá? No caso aqui eu vou focar mais na questão da propriedade e na liberdade. Vamos entender aí de uma forma simples como é o funcionamento de uma economia capitalista, né? Vamos aqui. Quando numa economia capitalista há uma demanda muito grande sobre um produto, né? E essa demanda ela ultrapassa a oferta, o que é que acontece? O preço do produto geralmente vai lá para cima, né? O preço ele vai ser um sinal de que essa demanda está maior do que a oferta desse produto. Então sinaliza, nesse caso, que há uma necessidade de ampliar essa oferta para que esse produto aí se torne mais barato. Mas é claro, não vai depender da boa vontade de muitas pessoas de aumentarem a oferta. Quando muitos produtores notam que o preço está elevado, começam então a chamar a atenção para produzir esse determinado produto, né? Por exemplo, houve épocas e há épocas, vocês podem perceber que há um aumento no quilo do feijão, há um aumento no quilo do tomate, por exemplo. E o que é que acontece? Esses produtos aí ficam caros, tá? E aí vários produtores começam a perceber que seria um bom negócio produzir tomate ou feijão, tá? E aí começa. Só que à medida que eles produzem, aumenta a oferta no mercado e aí o preço vai declinando, tá? É algo que o sistema é dessa forma que o mercado ele consegue funcionar e consegue atender bem as demandas da população de uma certa forma, tá? E os preços começam a declinar.
Isso, observe bem que só é possível porque há o direito à propriedade, tá? As pessoas, elas são detentoras dos seus meios de produção. No caso de uma sociedade, numa economia de mercado, o indivíduo, ele pode ter aí os seus meios de produção, como produzir, tá? Isso não está concentrado em uma instituição. E também ele tem essa liberdade de comercializar, tá? Eu tenho aqui um produto, outra pessoa tem outro produto, eu não quero esse meu, né? Porque eu tenho demais em excesso, então eu posso fazer essa troca. Numa economia de mercado, existe essa possibilidade, tá? Então, aí é o que Mises colocou, propriedade e liberdade, tá? As trocas de mercadorias, certo? Observe, então, que a partir dessa propriedade e dessa liberdade, existe essa variação no preço, né? Que vai aí, de uma certa forma, chamar a atenção onde está precisando de determinados produtos, onde precisa aumentar a oferta, ok? Então aí vai se calcular o preço, né? Isso aí é o cálculo econômico. Agora, em uma economia em que não há liberdade e não há propriedade, a propriedade ela está concentrada na mão de uma instituição, né? Isso se torna impossível, porque sem propriedade, a propriedade concentrada nas mãos de uma instituição, no caso o Estado, como é o caso do socialismo, as pessoas não vão ter como trocar os seus produtos, porque não são seus, pertencem a uma instituição, pertencem ao Estado. Outra parte. E eles não vão ter, então, essa liberdade para comercializar. Então, não vai haver mercado. Sem propriedade e sem liberdade, não há mercado. Não havendo mercado, a questão da oferta, as leis da oferta e da demanda não existirão também. E fica impossível de se calcular o preço de um produto. Não há possibilidade de calcular o preço de um produto. Então, perde-se aí a direção de onde está faltando determinado produto. Eu peguei e coloquei um exemplo aqui, né, sobre o minério de ferro. Por exemplo, quando a China ela amplia suas construções, suas edificações, né, consumindo bastante, amplia, há uma maior necessidade de minério de ferro. O que acontece com esse minério de ferro? A demanda aumenta, o preço vai lá para cima. Isso mostra para a Vale e para outras empresas, eu coloquei o exemplo aqui, a Vale em Carajás, que há uma necessidade de aumentar a sua produção, tá? Porque tem uma demanda muito grande, ok? Então o preço do minério de ferro vai indicar que há uma demanda muito grande, certo? Então é um artifício que se tem no mercado para se entender onde está faltando aí, onde é necessário aumentar a oferta. Isso no socialismo não vai ter. Então o socialismo sempre, o Estado ele vai estar dando tiros no escuro, porque ele não sabe exatamente onde é necessário produzir e o que é necessário produzir. O que é que sua população está demandando? Porque não existem essas leis do mercado para auxiliar. E aí o que é que acontece em virtude disso? Isso tem consequências absurdas, que muitas pessoas colocavam, porque deturparam Marx. Não, não é isso. O que acontece é o seguinte, com essa falta do Estado, essa falta de direção, esse tiro no escuro que o Estado sempre vai dando, porque ele perde a noção do que está faltando, onde se precisa investir, né, e eu já expliquei por quê, a partir disso, ele começa a faltar, determinados produtos começam a faltar, porque não se sabe as demandas da sua população. Então, o que sempre aconteceu em países socialistas, sempre falta, sempre há alguns produtos que acabam faltando para a população, né? Nós temos aí uma escassez. O socialismo gera escassez em todas as suas formas, em todos os seus exemplos aplicados até hoje. Tá? Então isso é intrínseco ao socialismo. Isso faz parte da natureza, porque é impossível uma economia socialista.
Então não foi uma questão de acidente, foi uma questão do socialismo isso. Tá? Não há possibilidade de se calcular o preço numa economia socialista. Isso é impossível. Então foi isso que o von Mises ele veio mostrar através dessa obra. Tá? Outra questão, aí tem muita gente que vai falar, e eu já vi bastante esse argumento, inclusive eu já fui até questionado, ou questionado não, pessoas mostraram esse argumento em alguns debates que eu tive, e as pessoas disseram, o socialismo só vai funcionar quando for mundial. Ao contrário, o von Mises vai dizer o seguinte, ele só chegou a sobreviver, vamos dizer, por um tempo, porque ele não era mundial. Porque esses países eles não tinham noção de preços, mas eles analisavam os países capitalistas e conseguiam seguiam ainda ter uma visão aí, uma direção, a não dar um tiro completamente no escuro, porque sabia mais ou menos o preço em alguns países capitalistas no mundo. Então eles ainda tinham uma noção, porque eles não eram aí sozinhos, vamos dizer. Tá? Então, os burocratas, como eu coloco aqui, eles não têm essa noção de cálculo. Tá? E a partir desse momento, a partir que existiam ainda países capitalistas, no período da Guerra Fria, eles tinham essa noção de qual que era o preço dos produtos, o que é que as populações demandavam em determinados lugares. Então eles não davam um tiro completo no escuro. Se não existisse países capitalistas naquele período, o tiro seria completo no escuro. Tá? Então a escassez seria ainda maior, seria ainda pior. Tá? Então, chega-se à conclusão de que defender uma economia socialista é uma das maiores irracionalidades da nossa era. Ele chega a essa conclusão no livro, tá? Na sua obra acadêmica. Então, não há como defender isso, mas isso já foi provado, e os exemplos que nós tivemos no mundo, que eu quero deixar claro, é que não foram acidentes, são questões impossíveis. Tá? O Estado, por exemplo, eu coloco nesse pequeno resumo que eu fiz, coloco aí que o Estado perde a noção, por exemplo, vamos fazer uma ponte, vamos fazer uma construção, é válido fazer essa ponte nesse lugar ou em outro? Num país socialista ele não tem essa noção, porque não existe preço, não existe cálculo do preço, não existe cálculo econômico. Então ele não tem essa noção, então vai se dar tiros no escuro. Aí vai escolher projetos aí de acordo com fatores extraeconômicos, que na economia de mercado leva-se em consideração cálculo econômico e também fatores extraeconômicos, como por exemplo, uma comunidade que mora vizinha, né? E aí vale a pena esse impacto socioambiental, impactos socioambientais, por exemplo, tá? Isso vai ser levado em consideração, pode ser levado em consideração também na economia de mercado. Mas no caso de uma economia socialista, só vai levar isso em consideração e não se leva a questão do cálculo econômico, que é fundamental para a sobrevivência da economia de um país, para a economia, para a sobrevivência. Né? Sem isso não existe economia. Tá? Até porque os recursos são escassos. Tá? Sendo os recursos escassos, é necessário o mercado contribuir para que ele seja distribuído aí de uma forma que não é a forma perfeita, porque o ser humano é imperfeito, então tudo que ele faz será também, mas é a melhor forma que nós encontramos até hoje, tá? Que consegue ainda aí permitir que as pessoas, de um certo modo, consigam aí ter melhorias de vida, e ao longo da história do capitalismo nós vamos perceber que houve melhorias sim da população. Isso vários dados vão nos mostrar que houve melhoras aí na população no mundo com o capitalismo. Tá? O capitalismo ele dá um avanço, ele foi um avanço na economia para a economia mundial e questões sociais também. Tá legal? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês, um resuminho dessa obra. E aí a próxima obra aí a gente vai aparecer de vez em quando aí, 1 ou 2 vezes no mês nesse canal, para trazer um pequeno resumo sobre algumas obras. Tá legal? O livro que eu estou lendo atualmente é o livro Mal, aí que eu aconselho também a essa leitura. Ok?
Um abraço, gente. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês queiram que eu saiba, eu posso aí também estar dando uma contribuição. Mande as perguntas, vamos interagir, isso é importante, tá bom? Valeu, até mais.